Bem, pessoal, a aula de hoje é sobre a unidade 2, né? E eu vou trabalhar com o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa unidade. O capítulo 1 é a importância do planejamento no desenvolvimento de interfaces, né? E o capítulo 2 ele fala um pouco sobre os fatores humanos, né? Que impactam aí na interação humano-computador, né? Bem, antes da gente trabalhar sobre essa questão do planejamento, falar um pouco sobre as gerações de interface, rever algumas coisas que eu já falei, né, nas nossas outras videoaulas e falar um pouco também sobre os tipos de interface, né. Primeira geração, aquela geração em que ela é baseada em comandos, né, executados pelo usuário, a comunicação ela é puramente textual e é feita via comandos, né. Permite expressar instruções diretamente ao computador através de teclas funcionais. Às vezes você tinha uma tecla que fazia mais de uma coisa, né? Então essa era a primeira geração. A segunda geração, ela já veio com o conceito de menu, só que é um menu bem simples, né? Não um menu do jeito que a gente conhece hoje, né? Uma lista de opções é apresentada ao usuário e a decisão apropriada ele é selecionada via algum dígito, né? Por exemplo, inclusão, aqui no caso eu tenho que pressionar 1, escolha a opção, né? A gente está aprendendo a programar, a gente faz muito menu desse tipo aqui, né? Pode ser apenas contexto ou ter componente gráfico. Você pode ter ali também componentes gráficos nessa segunda geração, né? Observe que é diferente da evolução dos computadores. Nós estamos trabalhando com gerações de interfaces. Depois veio a terceira geração de interfaces, que é orientada a janelas, né? E por dispositivos de apontamento, né? Você pode ter um mouse, pode ter uma caneta, né? Uma caneta para poder fazer apontamentos, né? Essa interface ela é conhecida como WIMP. WIMP significa Windows, ícones, menus e point devices, ou seja, janelas, ícones, menus e mouse, dispositivos de apontamento, né? Por exemplo, né? Aí você tem uma manipulação direta desses componentes, né, na interface. Ela é o padrão, né, default da maioria das interfaces, né, atuais, né? Hoje qualquer sistema operacional para computador você tem esse conceito, né? Por exemplo, você tem, dá um exemplo aqui, o Ubuntu Desktop, ele utiliza o WIMP, o macOS, né? Ele utiliza o WIMP, Windows 10 utiliza o WIMP, né? Depois veio o conceito de widgets, né? Os widgets. Os widgets são widgets, desculpa, a pronúncia certa é widgets, né? Eles são componentes que fazem parte, né, da WIMP. Por exemplo, você tem botões, você tem barra de ferramentas, você tem caixa de diálogo. Só para mostrar um exemplo desses widgets, né? Widgets, desculpe, a pronúncia certa é essa, widgets, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um software que eu fiz, é um software bem simplesinho, né? Que tem esses conceitos, né? Por exemplo, você tem aqui os menus, né? Menu aqui, você tem, por exemplo, aqui num cadastro de clientes, você tem aqui os widgets aqui, por exemplo, você tem aqui o data grid, que é esse componente aqui, você tem scroll, né? Você tem scroll horizontal, você tem scroll vertical. Quando você vai inserir um cliente aqui, você tem, por exemplo, um combo box, né? Aqui para cidade, né? Você tem aqui test box para todos os lados, né? Você tem os botões, né? Se você for trabalhar com um componente um pouquinho diferente aqui, você tem uma árvore, né? Essa árvore aqui mostra as estruturas, né? Na forma de árvore, né? Então você tem exemplos aqui desses componentes que fazem parte de uma interface gráfica da terceira geração, né? Bem, voltando aqui ao nosso conteúdo,
Então, esses são os exemplos da terceira geração, né? A quarta geração de interface já é ligado ao conceito de internet, né? Ou HTML, né? Que é hypertexto, né? O hypertexto ele é ambos, né? Ele tem componentes da interface gráfica, né? E você tem componentes web, né? Que seria o GUI mais o I, né? Esse W significa web, né? Esta geração, a geração atual, né? Hoje, por mais que a terceira geração ainda é utilizada, hoje você tem muito software que é da terceira geração, você tem essa quarta geração como uma ampliação aí, né? A geração atual, né? Há controvérsias porque, por exemplo, tem a geração de interfaces para smartphone, né? Os apps, né? Que eu considero que seja essa quinta geração aí, né? Mas em linhas gerais é isso, né? São essas quatro gerações. Os tipos de interface, né? Você tem a interface por linha de comando, que é as antigas, né? O primeiro estilo, né, de interação homem-máquina, né? Você tem a interface de menus, né, que é essa que eu mostrei para vocês, semelhante a esse software que eu mostrei para vocês aí como exemplo, né? Você tem interfaces gráficas, né? A interface gráfica é uma representação de imagem, a interação com programas, dados e objetos em uma tela de computador. O usuário pode ver gráficos, textos na tela da mesma forma que eles são impressos, né? Você pode, por exemplo, ver um documento da mesma forma que ele é, você tem um layout daquele documento. Utilize controles gráficos, permite personalização, existe apresentação visual de informações, né, e objetos, ícones e janelas, fornece feedback visual para as ações do usuário. O usuário clica um botão, ele tem uma informação visual a respeito daquilo, né, uma mudança visual. Essa é um tipo de interface, né? Então, por exemplo, o software que eu desenvolvi ali, ele utiliza interface gráfica, né? Aí você tem, por exemplo, realidade virtual, né, que nos últimos anos vem crescido muito, né? Realidade virtual é uma técnica avançada de interface, né, no qual o usuário pode realizar uma imersão, navegação e interação com um ambiente tridimensional, que é gerado pelo computador, né? E aí você utiliza vários canais multissensoriais, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a mão ela está conectada nessa luva, né? Essa luva tem sensores aqui que captam o movimento da mão, né? E isso é passado ali para o computador, né? O conhecimento intuitivo do usuário a respeito do mundo físico pode ser transferido ao mundo, né? Envolve estudos e recursos de hardware, software, interface de usuário, fatores humanos, classificada em realidade virtual imersiva ou não imersiva, né? Então tem esse conceito aí de realidade virtual, um novo tipo de interface, né? A internet é um outro tipo de interface, né? Que a gente já está com os sites, né? E hoje, por exemplo, você tem um conceito tão forte de uma interface que tem determinados sistemas operacionais que eles simplesmente abrem o navegador e ali o usuário ele vai fazer tudo, ele vai trabalhar o tempo todo. Por exemplo, hoje, antes você tinha o conceito, por exemplo, de e-mail, né? Você tinha o Outlook Express, que você baixava o seu e-mail, aí você enviava os seus e-mails, aí foram criados os web e-mails, né? Por exemplo, o Gmail é um tipo de web e-mail, o Outlook é um exemplo de web e-mail, o Yahoo é um exemplo de web e-mail, em que toda parte de e-mail ela não é mais baixada no computador, você não tem uma aplicação, você faz tudo online, né? Então, e isso é muito comum, você tem diversos sistemas que é assim, que a utilização ela é por meio do navegador, né? Então esse é um tipo de interface. E as interfaces dos apps, né? Os aplicativos para smartphone, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, sei lá, aplicar o Internet Banking, eu considero que ainda não foi categorizado
pelos especialistas. E essa interface, assim, a princípio, só para considerar, ela tem uma característica muito interessante, que ela é bem diferente das outras, né? Você tem, além do layout ser diferente, né, o tamanho dos componentes ser diferente, né, você utiliza componentes das outras interfaces nela, mas você observa que ela é bem diferente, né? Na verdade, gente, o sistema construído para um smartphone, ele é bem diferente de um sistema construído para um desktop, né? Por exemplo, você tem situações que você tem que considerar num sistema para smartphone que você não precisa considerar para um sistema desktop, né? Por exemplo, qual que é o comportamento da interface do seu app quando, por exemplo, o smartphone receber uma ligação, né? Ou receber um aviso, né? Uma notificação? O que seu app vai fazer, né? Qual que é o comportamento do seu app? Então, são detalhes, né? Características específicas do app, da tecnologia para construção de aplicativos para smartphone, que eles precisam ser considerados, né? Então, eu considero que o app é um quinto tipo aí de interface que a gente precisa considerar, porque ele é bem diferente da interface desktop, ele é diferente da interface web, ele é diferente da interface da realidade virtual, ele é diferente da interface por linha de comando, né? Então eu considero aí esse tipo de interface aí como sendo ele não foi tratado nessa apostila, porque a apostila é de 2011, né? E a gente sabe que a popularização dos smartphones ela veio depois de 2011, 2012, 2013, né? Bem, pessoal, hoje, atualmente, você tem aí um perfil diversificado de usuário de sistemas computacionais, né? Hoje você tem uma criança que utiliza um sistema computacional, você tem um adolescente, você tem um adulto, você tem um idoso, e cada um tem a sua necessidade, cada um tem seu perfil, cada um vai utilizar uma tecnologia. Aí você tem smartphone, aí você tem notebook, aí você tem tablet, aí você tem computador, você tem, né, uma série de recursos tecnológicos aí, e você tem uma diversidade do perfil do usuário, né? Hoje, né, o perfil dos usuários, né, os usuários, eles algumas características que eu acho relevante que tem que ser considerada na hora de você construir uma interface gráfica, né? Usuários, eles não são especialistas em informática e nem têm a obrigação de ser, então você tem que considerar isso, né? Às vezes você tem um desenvolvedor um pouco bitolado, né, que ele fala, mas isso é tão fácil, esse componente é tão fácil de usar, vou colocar esse componente, mas o usuário não vai saber usar, né? Por exemplo, eu mostrei um exemplo de um componente que é a árvore. A árvore, ela tem que abrir ali, né? Aparentemente é fácil, mas para determinado tipo de usuário pode não ser fácil. E às vezes o desenvolvedor não tem essa visão, né? O usuário não é obrigado a entender de tecnologia, né? Ele tem que ter uma experiência básica, né? Mas ele não tem essa obrigação de ser especialista, né? Usuários são impacientes, né? Eles não estão dispostos a perder tempos em site ou programas com interfaces confusas que não atendam às suas necessidades. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, você vai fazer uma compra hoje, você gostou de um produto, gostou do preço. Às vezes, se o e-commerce ele for complexo, às vezes a pessoa deixa de comprar, né? Se você gasta 10 passos para poder fazer a compra, chega um momento que você até cansa. Numa você entra com frete, na outra você calcula cupom, na outra você faz o cadastro, na outra você entra com usuário e senha, na outra você revisa o pedido, né? Por exemplo, se comprar passagem aérea hoje, eu acho muito burocrático, são muitos passos. Na verdade, você vai comprar a passagem aérea, deveria ser uma tela, você escolhe o voo, vai ali e compra, na verdade duas telas, né? E na verdade as empresas vão te oferecendo hotel, te oferece aluguel de carro, te oferece bagagem extra, te oferece
assento, tudo isso vai encarecendo o preço da passagem. Então, eu particularmente não gosto da interface de comprar, mas todos são assim, então a gente acaba aceitando, né? Então, os usuários são impacientes, realmente são impacientes, né? E não entendem ou aceitam que o computador se comporte de maneira esperada. Bug não pode existir em hipótese nenhuma, que é uma crítica ferrenha ao usuário. Se ele está usando, aparece um bug, uma mensagem de erro, é um negócio muito complicado. Os usuários têm necessidades diferentes, né? Em função de sua experiência, formação e idade, cada um tem uma necessidade específica. Os usuários trazem consigo experiências passadas. Se eles não sabem muito a respeito de um objeto ou tarefa, irão associar com algo que já é de conhecimento, né? Isso aí realmente ele traz com isso um legado. Mas no sistema assim era assim, né? Mas no outro, eu usei isso uma vez, era desse jeito. Aí isso pode gerar algum conflito. E além disso, tem uma outra coisa que não é citado aqui na apostila e que eu considero que pode gerar conflito demais, e eu já passei por isso em várias situações. É o usuário que não quer o software. Ele não quer, não por causa da interface. É porque realmente quando o software ele vai entrar numa empresa, quando o dono da empresa, o gerente, ele quer ter mais controle sobre o processo, né? E esse é o objetivo, né, do software. E o usuário, tem determinado tipo de usuário, que aquilo ali, querendo ou não, na fase inicial de implantação do sistema, aquilo vai burocratizar, vai dificultar a vida do cara. Porque, por exemplo, antes ele chegava ali o papel, ele olhava, despachava, não tinha que lançar nada, não tinha que fazer nada. Agora não, ele recebe o papel, ele tem que pegar, anotar, lançar, classificar, gerar ali um contas a pagar, gerar um contas a receber. Depois que ele faz isso, ele vai e manda isso, despacha esse documento. Então isso burocratizou um pouco, mas isso é só na fase inicial, até ele pegar o ritmo. E normalmente o usuário não gosta disso. Esse tipo de profissional não gosta disso, e porque realmente dificulta um pouco a vida dele, mas é uma burocracia necessária. Por quê? Porque você precisa da informação depois para tomar alguma decisão gerencial. Eu estou gastando muito, eu estou lucrando mais nessa área, nessa aqui eu não estou lucrando. Então você precisa dessa informação. A apostila não lista isso, né? Mas a resistência do usuário para a implantação do sistema, ela é muito grande. E nesse sentido, gente, aí vem a importância. Por que se você tem todos esses problemas, né, todas essas diversidade do perfil, essa diversidade do perfil do usuário, se você tem tudo isso, se você não planejar uma interface, a chance de sucesso é baixa. Então, os desenvolvedores se preocuparam com a junção dos elementos hardware e software para agregar mais valor às atividades a serem desempenhadas pelo usuário. Se o usuário chega, tem um sistema agradável, que é fácil de utilização, de memorização, querendo ou não, mesmo esse usuário mais resistente, ele vai se adaptar. E isso é muito importante, por isso que tem que ter um planejamento, né? A partir dessa preocupação, houve a necessidade de se planejar antes de desenvolver, ou seja, utilizar os melhores recursos tecnológicos com análise dos diferentes perfis dos usuários para criar um design favorável para a realização de alguma atividade, né? Então é muito importante essa parte de planejamento. Nesse sentido de planejamento, essa imagem aqui ilustra esse processo, né? Você tem hardware, você tem software, você tem profissionais capacitados, a gente já lidou com isso, você tem engenheiro de software, engenheiro de hardware, o design gráfico, você tem profissionais da área de psicologia, você tem, né, todo ali um processo, né? Soma isso, você faz um planejamento, né? Esse planejamento inclui o design apropriado, inclui o perfil do usuário, inclui os recursos tecnológicos, e isso vai resultar numa interface, né, de software ou hardware que seja favorável à utilização por parte do usuário, ou seja, uma interface que tenha usabilidade. Bem, essa apostila ela também trata um pouco sobre o impacto da evolução das interfaces na vida humana, né? Essa unidade, esse capítulo, na verdade, ele fala um pouco sobre isso, a gente já vê no dia a dia, mas eu vou ilustrar aqui e falar o impacto nas diferentes áreas, né, das interfaces, né? Por exemplo, hoje você tem
robôs cirurgiões, você tem exame de imagem, você tem ressonância magnética, tomografia, ultrassom 3D. Hoje uma gestante ela consegue ver as características físicas do bebê antes mesmo dele nascer, né? Com 6 meses, 5 meses você consegue ver narizinho, boca, você consegue ver uma série de detalhes físicos com ultrassom 3D. Então isso é a evolução da interface, né? É a interação. Na área educacional, hoje você tem realização de cursos à distância, né? Você utiliza softwares educativos, você utiliza e-books, né? Utiliza videoaulas, né? Então você tem uma série de recursos aí para auxiliar na parte de educação, na parte de segurança. Você tem controle de tráfego aéreo, simuladores de voos, realização de treinamentos virtuais. Aí você tem controle de usinas nucleares aqui, mas isso serve para qualquer tipo de usina, para qualquer tipo de indústria, né? A parte de interface, saber todas as etapas do processo, você tem um impacto muito grande na vida do humano, do ser humano, essa evolução toda, né? Na parte de entretenimento nem se fala, filme 3D, videogame com simulação de movimento, mundo virtual, por exemplo, Second Life, né? Hoje esse é um site que as pessoas elas se relacionam, né? Elas vivem nesse mundo virtual, tem negócio lá, constrói casa lá, tem diversão, tem entretenimento dentro do mundo virtual. Enfim, o impacto, né, é muito grande dessa evolução toda da interface na nossa vida, né? Aqui a unidade, o capítulo 2, ela fala um pouco dos fatores humanos e aspectos mentais na interação humano-computador. E aí eu vou descrever algumas situações interessantes aqui, né, relacionadas aos fatores humanos, né? Mais especificamente na percepção, né, humana, quando ela está lidando ali com aquele dispositivo, né, aquele sistema computacional, né? Aqui está um exemplo que a apostila traz do tanto que a percepção humana ela é interessante, né? Façam esse exercício aí, tentam identificar as cores dessa imagem, né? Batendo o olho aí, identificando as cores. Por exemplo, aqui você tem o verde, aqui você tem um vermelho, aqui você tem um azul, aqui você tem um amarelo, aqui você tem um azul, aqui você tem um preto, aqui você tem um vermelho, né? Aqui você tem um azul, aqui você tem um verde. Só que o que está acontecendo aqui, né? Ao realizar essa atividade, o lado direito do meu cérebro tenta dizer a cor, já o lado esquerdo insiste em ler as palavras. Então você tem essa percepção, né? E isso realmente acontece muito nessa unidade que ele tenta, na verdade, ele tenta modelar isso, caracterizar essa percepção humana a respeito de alguma imagem, de algum objeto, de alguma interface computacional, né? Moran, em 1983, ele propôs o modelo do processador de informação humana, né? É bem interessante, eu concordo com esse autor, né? Ele busca realizar uma descrição aproximada para ajudar e prever a interação homem-máquina em relação a comportamentos, né? Aqui você tem como é que funciona esse modelo dele, né? Brevemente aqui. Você tem alguns componentes nesse modelo, né? Você tem a memória de imagem visual, a memória de imagem auditiva, você tem um processador perceptual, né, da percepção, você tem um processador motor que manda, por exemplo, alguma atividade motora, fechar a mão, abrir a mão, clicar, né? Você tem um processador cognitivo, que é o processador do conhecimento, né? O que você tem que processar aquela informação, o que você vai responder, o que você vai fazer. Você tem a memória de longa duração e você tem a memória de curta duração ou memória de trabalho. E realmente é assim, você tem um usuário na frente do computador, aí ele tem um processador perceptual, né, que capta aqui a visão e a audição, né? E isso vai para a memória visual e memória auditiva do usuário, né? Beleza, diante dessa informação, você tem essa memória, você está vendo alguma coisa, né? Você tem o processador, aí você tem a memória de curta duração, isso faz parte da memória de curta duração.
Aí o que acontece? Essa memória, o processador cognitivo pega essa informação que está nessa memória de curta duração, processa essa informação, né, e retorna. Esse retorno desse processador cognitivo pode gerar, por exemplo, uma ação para o processador motor, que vai aqui clicar em alguma coisa, que vai parar alguma coisa, né? Se for estiver utilizando o mouse, se vai utilizar o dedo para fazer alguma coisa, né? Então realmente é assim, né? Um dispositivo aí de entrada e saída de dados, percepção visual, auditiva. Você tem um processador que faz um processador cognitivo que entende, que manda um sinal para o processador motor, né, executar alguma ação. Eu particularmente concordo, eu acho bem interessante e realmente é assim mesmo que funciona o processamento da informação no homem, né? A percepção humana e sua influência na interface homem-máquina. Existem duas teorias principais sobre a percepção, a construtivista e a ecológica. A abordagem construtivista tem sido usada para auxiliar no projeto de interfaces, né, de forma a torná-la rapidamente perceptível, ou seja, a informação que captamos é construída envolvendo processos cognitivos. O que ele está querendo dizer aqui? Que você tem uma interface, essa interface ali, abordagem construtiva, você tem que raciocinar sobre ela, né, para poder entender processar aquela informação, né, captar aquela informação, né, mas para isso você precisa de construir, você precisa de entender. Já a abordagem ecológica, ela tem sido usada para auxiliar o projeto de objetos da interface, ou seja, afordance, a informação é detectada em um processo direto. Eu vou explicar bem a diferença disso, né, no próximo slide. O termo affordance refere-se ao atributo de um objeto que permite às pessoas saber como utilizá-lo, ou ainda características de um objeto capaz de revelar aos seus usuários operações e manipulações que eles podem fazer com ele. Por exemplo, esse objeto aqui é uma fechadura. Quando você bate o olho, você sabe que você pode abrir essa fechadura por causa desse cabinho aqui, né? Já uma xícara, né? Uma xícara, você sabe que tem esse cabo aqui que você pode utilizar para poder pegar a xícara. Aqui já tem uma cadeira, duas cadeiras, você sabe que você pode sentar nessa cadeira. Aqui já é uma affordance virtual, né? Aqui é físico, aqui é virtual. Você sabe que se você clicar aqui, você vai retornar. Você pode retornar para a página anterior, você pode retornar, por exemplo, se você estiver ouvindo uma música, você pode retornar para a faixa anterior. Aqui você pode deletar alguma coisa, né? Esse affordance aqui, para mim, ele não é intuitivo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Esse affordance aqui, eu entendo que eu posso pintar alguma coisa de amarelo, né, se eu clicar nele. Então, isso são tipos de affordance. Aí, voltando aqui, a abordagem ecológica, ela é baseada em objetos, né, que tenha affordance, né? Já a abordagem construtivista, né, você tem que raciocinar para entender, né, o que está sendo feito. Então existem esses dois tipos de percepção, né, a construtivista e a ecológica, né? Por exemplo, num sistema mais complexo, o tempo todo você tem que utilizar a abordagem construtivistas, né? O construtivista, por exemplo, o sistema te dá uma opção, né? O que você vai fazer? Você vai pagar? Você vai editar? Você vai deletar? Então você tem que raciocinar ali primeiro, envolve um processo cognitivo de conhecimento, né? Para você perceber, né, o que aconteceu. Agora você tem situações em que a informação é detectada num processo mais direto. Por exemplo, esse símbolo aqui eu sei que vai deletar alguma coisa. Esse símbolo aqui eu sei que eu vou abrir a fechadura. Esse símbolo aqui eu sei que é usado para eu tomar meu café, minha xícara, né? Então é isso. O desenvolvimento de affordance é extremamente importante, visto que através do mesmo usuário desenvolve sua percepção acerca da forma de utilização.
e isso é muito importante na concepção de uma interface. Vou dar um exemplo aqui, no meu sistema que eu mostrei para vocês, né? Ele está aqui, né? Cliente, eu tenho aqui uma série de alterações que eu posso fazer com o cliente, né? Mas aonde que eu posso, por exemplo, excluir, né? Aqui não tem nenhum símbolo, né? Então, esse meu sistema aqui, ele tem um problema, né? Para excluir, o que eu tenho que fazer? Olha para você ver, eu tenho que vir cá, entrar, e aqui eu venho cá em excluir o usuário. Então, eu tenho um botão de excluir. Esse botão não é significativo, eu tenho que ler a informação, isso dificulta um pouco. Então, o meu sistema aqui ele tem um problema de interface. O botão de excluir, ele não tem um affordance, né? Então, isso é uma informação relevante que pode ser melhorada. A interface desse sistema ela pode ser melhorada. Então, se você observar, as imagens elas não são tão só para enfeitar o sistema, elas realmente têm um significado. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a nossa próxima aula.